Boa noite para você que está aí aguardando por nossa aula. Seja bem-vindo ao canal Educação. Você que nos acompanha pelo YouTube, você que nos acompanha pela TV e você que nos acompanha da escola pelo IPTV. Participe da aula. A gente gosta dessa interação, dessa troca, né? Porque a base do conhecimento é a nossa troca. Então, você de Betânia, boa noite. Você que está em São Francisco do Piauí, nosso boa noite especial. E vamos participar da aula. Hoje, língua portuguesa na raiz. Aquela parte, né? Hoje é o dia em que a gente trata da língua portuguesa dentro da análise linguística. Aquilo que a gente chama também de gramática. Os aspectos gramaticais da língua portuguesa. Estamos trabalhando com coesão, coerência textual. A gente já viu a coesão referencial e agora a gente vai ver a coesão sequencial. Será se a diferença entre coesão referencial, coesão sequencial? Eu já esqueci até o que é a coesão referencial, professora. Como é que eu vou saber agora o que é a coesão sequencial? A coesão referencial é aquela que retoma palavras que já foram faladas ou que antecipa algo que ainda vai ser falado. Não esqueçam, né? Já a coesão sequencial, bem, essa você vai descobrir na aula de hoje. Então, vem para a aula, porque a gente tem muito que aprender hoje sobre coesão sequencial. Começando a nossa aula, então, conte aí 45 minutos do primeiro tempo. Depois tem mais outro tempo de mais 45 minutos. É uma partida de futebol que a gente joga aqui, só que na língua portuguesa. Então, vamos trabalhar hoje com a coesão sequencial, dando continuidade ao nosso conteúdo de análise linguística. Hoje é dia de conhecer a coesão sequencial, mas para o seu entendimento, tanto a coesão referencial como a coesão sequencial, elas contribuem, né? São aspectos que contribuem para a progressão textual. Quer dizer que se eu desejo desenvolver um texto e eu quero um texto enxuto, coeso, bem redigido, eu devo empregar coesão referencial e coesão sequencial. É isso mesmo. A gente já emprega até sem saber que é, mas a gente emprega, né? Agora, nós só estamos dando nome a essa técnica de escrita que você já utiliza, a esse recurso linguístico que você já utiliza na oralidade, na escrita. A gente só está dando nome aos bois, como diz aí o ditado popular, tá bom? Então, progressão textual é a contribuição principal aí da coesão referencial e da coesão sequencial. Ou seja, a leitura de qualquer texto sempre envolve um movimento, né? Sempre envolve o movimento de retomada do que foi exposto ou de avanço na busca de novas informações. Isso é o que você chama de coesão referencial. Ou você retoma para lembrar o que vinha sendo falado, senão termina se perdendo aí no assunto. Ou então você avança trazendo novas informações. É aquilo que você chama de lema e tema, né? É o movimento que vai para frente e para trás. Para que isso ocorra, isso o quê, professora? Olha aí, a palavra isso já é exatamente uma coesão referencial, já retoma algo que foi falado antes. Para isso o quê? Para esse avanço, né? Para que essa retomada, ou melhor, para que esse movimento, pode ser também, para que esse movimento ocorra, que movimento? O movimento de retomar o que foi falado ou de avançar em busca de novas informações. Então, para que isso aconteça, é necessário, olha o verbo aqui, é necessário, aqui você chama isso de quê? Isso aqui a gente chama de referenciação, não, aqui tem o nome que a gente trabalha com. Vou trabalhar em breve esse assunto com vocês. É necessário, é preciso, certo? Quando a gente trabalha com textos argumentativos. Para que isso ocorra, é necessário que no momento da produção do texto, todos os pontos da produção estejam interligados e integrados. Então, para que o texto se desenvolva progressivamente, para que o texto termine com um sentido completo, é necessário que os termos que você redige no texto, né? As expressões, as orações, os parágrafos estejam interligados e integrados, ou seja, para dar uma ideia de sequenciação, para que haja um movimento de progressão, para que o texto não fique sendo o tempo todo repetitivo e sem você conseguir desenvolver o seu pensamento, tá bom?
Porque a ideia dessa progressão textual é que você consiga desenvolver seu raciocínio lógico, chegando a uma conclusão, sem que tenha se atrapalhado aí pelo caminho. E a gente faz isso tanto falando quanto escrevendo. Então, essa é a principal contribuição da coesão referencial e da sequencial. É fazer com que o texto avance. É desenvolver o texto. É a progressão textual. Continua. Então, bora lembrar da coesão textual, né? Pegar uma ideia geral aqui de coesão textual, o que é isso? A língua portuguesa dispõe de diversos recursos coesivos. Tem várias formas de você fazer a coesão dentro de um texto. É isso que esse primeiro momento da nossa aula aqui está dizendo. E esses recursos coesivos, quando eu digo os quais, olha só, quando eu digo os quais, eu já estou retomando os recursos coesivos, né? Recursos coesivos, os quais criam vínculos entre as palavras. Então, esses recursos, eles fazem com que as palavras tenham um vínculo uma com as outras. Criam vínculos também, para não repetir o criam vínculos, eu usei essa vírgula aqui, né? Eu usei a vírgula separando as orações, mas você entende que fica subentendido, criam vínculos entre as orações. E agora, de novo, eu subentendi a expressão cria vínculos e criam vínculos entre diferentes partes de um texto. Ou seja, para que serve a coesão textual? Para associar palavras, orações e as partes do texto. Aquilo que a gente chama de parágrafo. As partes do texto é o que a gente chama de parágrafo. Então, eu digo que um texto coeso é um texto que tem as suas palavras associadas, que as orações têm uma sequência lógica, tenham um sentido, um efeito de sentido, e que os parágrafos estejam integrados ao texto, dando continuidade ao desenvolvimento da ideia. Esses recursos estabelecem dois tipos de coesão no texto, que é a coesão referencial, que a gente já viu, aquela que retoma o que foi dito, ou que antecipa o movimento, e tem a coesão sequencial, que é a que vamos descobrir ainda na aula de hoje. A principal função da coesão textual é criar harmonia entre os elementos de um texto. Então, sem a coesão textual, o texto fica meio que sem sentido, tá bom? Aqui eu faço uma breve atualização para vocês, para listar, para fazer uma lista de conectores que você usa na redação. Conectores de adição, de causa, de finalidade, de reafirmação, de oposição, de conformidade. Quando eu falo de conectores, eu estou falando de operadores argumentativos, eu estou falando de elementos coesivos, não é isso? Os conectores são os elementos coesivos. E quando a gente associa, quando a gente utiliza esses elementos dentro do texto, eles vão nos dando essa ideia, ó, de somar as ideias, uma ideia de causa e consequência, uma ideia de finalidade, uma ideia de reafirmação, de oposição, de conformidade, entre outras opções que podem aparecer dentro de uma oração. A coesão sequencial. Vamos entender agora, então, o que é, como acontece, como se dá a coesão sequencial dentro dos textos, tá bom? Então, a coesão sequencial é um recurso linguístico, tá? Só para reafirmar, que colabora com a evolução textual, como eu falei, né? É a progressão do texto. Então, ela ajuda o texto a se desenvolver, a se desenrolar, para não ficar aquele texto sem conclusão de sentido. Agora há pouco eu estava ouvindo um programa de rádio e uma pessoa mandou um áudio para o programa, né? E ele queria saudar a nação rubro-negra, que está feliz aí com a vitória do Flamengo ontem sobre o São Paulo. Mas o máximo que a pessoa que passou a mensagem conseguiu dizer, ele queria dizer muita coisa, mas o máximo que ele conseguiu dizer foi 3 vezes, né? Quero saudar a nação rubro-negra, porque eu quero saudar a nação rubro-negra. E é isso, eu quero saudar a nação rubro-negra. Aí, então, o apresentador do programa disse assim, às vezes, a gente não consegue concluir as ideias, viu só?
É isso que acontece quando você não consegue dar sequência ao texto. Quando você não faz a progressão textual, você não consegue fazer uma conclusão de ideias e o texto fica sempre se repetindo. E quando acontece esse looping, aí o texto perde o sentido. Não é isso? Então, a coesão sequencial, ela opera exatamente para que o texto tenha uma evolução, para que o texto progrida, apontando principalmente a passagem do tempo. Então, um dos fatores essenciais para o entendimento do texto é que a coesão sequencial, ela aponta, né? Ela vai apontando a passagem do tempo. Não se referindo exatamente a horas, a minutos, mas a passagem do tempo quer dizer da evolução do texto. É o tempo de evolução textual. E a gente chama isso, a gente chama esses mecanismos de coesivo, né? Então, trata-se de mecanismo coesivo que acontece por meio de marcadores verbais. São as duas formas de você fazer a coesão sequencial. É através de marcadores verbais, que a gente vai já entender o que são os marcadores verbais, e também usando conectivos. Então, a coesão sequencial acontece de duas formas, através de marcadores verbais ou uso de conectivos. E esses conectivos indicam a progressão ao longo do texto. São esses marcadores verbais e os conectivos que vão indicando que o texto está sendo desenvolvido, que aos poucos o texto vai ganhando um formato de unidade, porque para que exista um texto é necessário que haja a unidade textual, beleza? Compreendido? Dessa maneira, a coesão sequencial colabora com a estrutura textual. Olha só, colabora com a estrutura textual, ou seja, a própria forma em que o texto se apresenta, né? A estrutura, os parágrafos desenvolvidos, os períodos. Então, isso aí é a estrutura do texto. Quando você tem os períodos, as orações que formam períodos, que formam parágrafos. E a unidade que esses parágrafos vão ter, mostrando o sequenciamento das ideias, certo? Então, a coesão sequencial ela colabora exatamente para que exista essa estrutura textual, uma vez que auxilia na articulação das palavras, que é uma das dificuldades que as pessoas têm quando vão escrever, articular as palavras, ou seja, fazer com que uma palavra complete o sentido da outra, ou que se conecte através de uma ideia. Quantas vezes você não para de escrever, ou você nem sequer começa a escrever, porque você não está conseguindo articular bem suas palavras. Eu lembro de um texto, de um livro, né, da literatura que eu li, é um livro do Graciliano Ramos, um livro chamado São Bernardo, né? São Bernardo de Graciliano Ramos. Mas olha que interessante que é a história. Na história de São Bernardo, nós temos um personagem que ao longo da idade, ele completa 50 anos de idade. Naquela época, 50 anos de idade já era metade da vida, mais da metade da vida, né? As pessoas tinham uma probabilidade de vida menor. Então, quando ele chega aos 50 anos de idade, ele resolve escrever o livro da sua vida. Aí ele pega papel, caneta, senta à mesa e ele vem, tudo que ele quer falar está na cabeça dele. Ele consegue lembrar tudo que ele quer dizer. Mas na hora de jogar no papel, ele não consegue escrever uma linha. Já aconteceu isso com você? De você estar querendo escrever um texto e o texto está todinho na sua cabeça, mas na hora de colocar no papel simplesmente trava, você não sabe por onde começar, você não sabe o que vai dizer. Não acontece isso com a gente? Então, isso aí é um problema de coesão sequencial, certo? Está faltando para você um modo de articular as palavras para poder desenvolver e passar a mensagem que você tanto deseja. E não só auxilia na articulação das palavras, como a coesão sequencial, o sequenciamento das ideias, né? Também colabora com as frases dentro de um texto, fazendo com que as frases ganhem um sentido e não fiquem isoladas. Que, por sua vez, se não for utilizado de maneira correta, vai acontecer o quê? Prejudicará o entendimento do texto. Então, se você não usar a sequenciação das ideias, você termina prejudicando o entendimento do texto. Aqui eu faço
eu coloquei aqui para vocês uma síntese do que foi lido nesse texto aqui, tá bom? O que a gente leu nesse texto, eu fiz uma síntese aqui embaixo para vocês, dizendo assim, olha. Então, em suma, o que é coesão sequencial? Primeiro, coesão sequencial ela serve para provocar a evolução do texto e para marcar a passagem do tempo, não é isso? O texto evolui e, nesse sentido, você percebe a passagem do tempo. E quais são os tipos de coesão sequencial que a gente trabalha? Tem 2 tipos. Tem a coesão sequencial por marcadores verbais, quando o próprio verbo, né, a conjugação, o modo, o tempo em que você emprega o verbo, já mostra essa passagem do tempo. E, às vezes, por conectivos, quando você usa principalmente as conjunções. Então, está desmistificada os modos de você operar com essa sequência de ideias, com esse desenvolvimento do texto através do sequenciamento de ideias. Você pode fazer isso através da evolução temporal com as próprias, né, terminações do verbo, ou pode fazer por conectivos, usando as conjunções principalmente. Não tem só a conjunção de conectivo, né? Olha, o que liga palavra com palavra é preposição. A gente usa preposição para dar sentido às palavras. Olha, você tem casa, não é isso? E você tem Maria. São 2 substantivos, casa e Maria. Se você escreve casa Maria, não faz nenhum sentido. Agora, se você usa uma preposição, coloca uma preposição, casa da Maria, agora essas 2 palavras que estavam soltas, elas criaram um vínculo de posse. Casa da Maria, entendeu? Deu a Maria, deu a preposição da posse da casa a Maria. Ela favorece a posse da casa a Maria, casa da Maria. Entenderam? Então, isso aí passa essa ideia. E o da é uma preposição, é um tipo de conectivo que interliga as palavras. Agora, para interligar os períodos, aí você usa as conjunções, certo? Conjunções. Por exemplo, você tem 2 frases isoladas ou orações isoladas. Você diz assim, estou ansiosa, ponto. Viajarei amanhã, ponto. São 2 informações separadas, que, de repente, pode não estar associada uma a outra, porque você não associou uma coisa a outra. Você passou 2 informações, estou ansiosa, e a segunda informação, viajarei amanhã. Mas você não relacionou o estar ansiosa ao viajar amanhã, porque você não usou operador argumentativo. Você não usou o conectivo, você não usou a coesão sequencial. Veja agora como vai criar uma relação diferente quando eu digo estou ansiosa porque viajarei amanhã. Quando você usa porque, você já está dizendo o motivo, né? Por que é que você está ansiosa? Você está dando causa ao estar ansioso. Estou ansioso por quê? Porque viajarei amanhã. Entendeu? Aí agora você deu um sentido de causa, né? É a causa de eu estar ansiosa. Por que é que eu estou ansiosa, Senhor? Porque eu vou viajar amanhã. Entendeu? Então você deu uma relação de causa e consequência dentro dessas 2, entre essas 2 orações. Estou ansiosa e viajarei amanhã. Estou ansiosa porque viajarei amanhã. Você acabou criando um vínculo de causa e consequência. Agora sim, você teve uma sequência lógica de ideias. Mas se você escreve separadamente, estou ansiosa, viajarei amanhã, então não tem relação de sentido entre as 2 orações. Elas ficam sem relação de sentido. O que vai dar relação de sentido a ela, de causa e consequência, é o uso da conjunção porque. Tá bom? Entendido? Então, podemos avançar em nossa aula. A coesão sequencial, ela é o elemento que organiza os fatos do tempo. Beleza? Então, qual é o papel dela? Organizar os fatos do tempo dentro do texto.
Vá organizando a sequência lógica, começo, meio e fim. Vá operando para que você entenda essa progressão textual. E como é feita por marcadores verbais, né? É uma das formas aí dela fazer esse sequenciamento das ideias, essa continuidade de ideias, é usando os marcadores verbais. Então, por isso que é estabelecida pelas conjugações do verbo. Então, como é que acontece essa organização do tempo usando marcadores verbais? Você observa isso com o uso da conjugação do verbo. Por exemplo, verbo no pretérito perfeito, quer dizer o passado, né? Pretérito perfeito é o passado mais próximo, passado simples. No inglês, a gente chama de simple past, né? Que é chamado de passado simples. A gente aqui no português não chama de passado simples, a gente chama de pretérito perfeito. Mas você entende como um passado simples, quando você se refere a uma ação que já passou, né? E que acabou, ficou no passado, acabou, foi concluída, tá bom? Viajou a Madrid, pronto. Viajou a Madrid. Isso é passado e está concluído. Já foi realizada a ação. Então, pretérito perfeito. Nós temos o pretérito mais que perfeito, certo? O mais que perfeito quer dizer que é quando indica um tempo verbal do passado, né? Se refere ao passado, mas é um passado inconcluso. E tem o pretérito imperfeito. O imperfeito também, olha, o pretérito mais que perfeito, ele é assim, é tipo aquela ação que está no passado, que não se realizou e que poderia ter sido realizada. É confuso, né? Quando você fala assim, quisera eu ter falado a verdade, quisera. Quer dizer, um passado totalmente, mais do que perfeito, né? E tem o imperfeito, que é quando você usa o ava. A menina viajava. Quer dizer, quando eu digo, eu viajava, não quer dizer que eu parei de viajar. Eu viajava por aquela estrada. Pode ser que eu ainda vá viajar novamente. Eu viajei por aquela estrada, acabou, pronto. Eu viajava por aquela estrada, dá uma ideia de continuidade, né? Pode ser que eu volte a viajar. Eu viajara por aquela estrada. Meu Deus, está muito longínquo, está muito distante. Observe o trecho abaixo destacado. Aí eu coloquei aqui um trecho de um poema que, inclusive, a gente terminou a aula da terça-feira, né, isso, na leitura desse poema. Aí tem um trecho do poema que diz assim: a meninice brincou de novo nos olhos dela. Olha o verbo brincou, pretérito perfeito, ficou no passado. Ou seja, você percebe pelo uso do verbo brincou que ela não é mais menina. A meninice brincou de novo nos olhos dela. Então, ela não é mais menina. É isso que você percebe. O tempo passou, ela não é mais menina. Certo? Então, a meninice brincou de novo nos olhos dela. Qual o sentido que você percebe? Brincou, pretérito perfeito. Ou seja, ação acabada. Ela não é mais menina. É essa a ideia que passa para o leitor do texto. Na outra frase diz, o rapaz prosseguiu com muita doçura. Ele prosseguiu, também ficou no passado. Prosseguiu também é pretérito perfeito, passado já acabado. Ou seja, a pessoa que está narrando os fatos está falando de algo que aconteceu no passado. Não está acontecendo agora. E o texto vai se desenvolvendo. A meninice brincou de novo nos olhos dela. O rapaz prosseguiu com muita doçura. Antônia, você parece, agora está no presente o verbo, né? Antônia, você parece uma lagarta listrada. Olha, Antônia, não é que a Antônia parecia, não, ela parece agora, no presente, no exato momento em que ele fala, a Antônia parece uma lagarta listrada. Ela se parece, ela tem semelhança, né? Com a lagarta listrada. A moça arregalou os olhos. Por que que ela arregalou? Porque está uma ação no passado. Você observa a diferença temporal entre quem está narrando e quem está falando no diálogo. No diálogo entre a menina, a Antônia e o rapaz,
você percebe que quando eles falam, quando o rapaz fala com a Antônia, o verbo está no presente, porque eles estão naquele momento trocando a ideia. Mas quando o narrador conta esse diálogo, essa situação comunicativa para a gente, ele conta isso no passado, porque para ele aquela cena já aconteceu. Mas para as pessoas que viveram aquela cena, que estão vivendo aquela cena, elas estão no presente, ok? Então, o rapaz diz: Antônia, você parece uma lagarta listrada. A moça arregalou os olhos. A moça fez exclamações. Fazer exclamações quer dizer que ela chamou um monte de palavrões aí para ele, né? O rapaz concluiu, terminou. Antônia, você é engraçada. Você é, não é você era. O verbo está no presente. Antônia, você é engraçada. Você parece louca? Parece, no presente também, ok? Então, o que é que você percebe aqui na organização dos fatos no tempo? Você percebe que o narrador usa os verbos no pretérito perfeito, ou seja, colocando o tempo, né? Colocando o tempo textual no passado completo, acabado e finalizado, enquanto que os participantes do diálogo, que é a Antônia e o rapaz, certo? Falam com o verbo no presente, porque eles estão vivendo aquele momento que alguém está contando. Beleza? Então, no momento em que ele está falando, a Antônia parecia uma lagarta listrada. No momento em que eles estão conversando, ele acha a Antônia engraçada. Ele acha que a Antônia parece louca. Entendeu? Então, aqui tem dois modos de você marcar o tempo. O tempo do narrador e o tempo das personagens. E assim você percebe a evolução textual. Começa ele falando dos olhos da menina, né? Aliás, ele deve ter feito algum elogio à menina e ela lembrou da infância. Aí depois ele prossegue com muita doçura. Você percebe que ele não está querendo ofender a menina, certo? E aí ele faz as comparações. A moça arregalou os olhos, ficou furiosa por ter sido comparado com uma lagarta, ela não gostou muito. Aí o rapaz concluiu, ou seja, terminou dizendo: Antônia, você é engraçada, você parece louca, ok? Sigamos. Então, a coesão sequencial, uma das formas que ela acontece é pela observação, pela nossa observação, a conjugação do modo e do tempo verbal. Não é isso? Principalmente do modo indicativo, o verbo no modo indicativo, que é o verbo que indica uma certeza. Quando é que o verbo está no modo indicativo, professora? Quando indica uma certeza. Quando algo de fato aconteceu. Eu estudo. Aí nós temos, no modo indicativo, você tem o tempo presente, é o momento em que acontece. Tem o passado perfeito, aquele passado acabadinho, está lá, bonitinho, acabado. Tem o passado imperfeito, que é aquele que está no passado, mas parece que a ação continua se desenvolvendo, né? Não teve fim. O mais que perfeito, que dá aquela ideia de que aconteceu no passado e um passado bem remoto, bem distante, bem enterrado, bem acabado, está lá atrás, certo? Tem o futuro do presente, que é o futuro normal, o futuro que você diz do dia de amanhã, amanhã estudarei, nunca a gente vai estudar hoje, é só amanhã eu estudarei, né? E tem o futuro do pretérito, que dá a ideia de um passado, de um futuro que ficou no passado, então um futuro que não aconteceu, né? Eu faria tudo de novo, ou seja, não fez, tá bom? Então, você tem essa observação, quando a gente antes, acho que vocês se lembram, algum de vocês aí, a professora que está aí na sala, ou o professor que está aí com vocês, deve se lembrar das aulas dele de português, lá da sexta série, quando a gente fazia a sexta série do primário, era chamado de primário, né? A gente fazia a sexta série do primário. Aí a professora colocava a gente para decorar todas as conjugações do verbo. Verbo estudar no presente. Eu digo, eu estudo, tu estudas. Mas eu não tinha que aprender a conjugar. Na verdade, o que nós devemos é entender o sentido. É o sentido que esse modo e esse tempo verbal passa ao texto. Em que sentido que ele é empregado?
e a função da progressão textual. Porque o emprego correto, usar os verbos empregados corretamente no seu tempo verbal, com as suas terminações verbais, vai passar ao texto e ao leitor essa sequência lógica das suas ideias organizadas e sequenciadas de maneira lógica. Agora, quando acontece muito, eu já vi muito acontecer isso aqui, as pessoas começam a escrever um texto no presente, depois vai para o futuro, depois bota no passado, né? Confundindo, às vezes, o tempo verbal, às vezes confunde a pessoa do verbo, começa com a terceira pessoa e vai para a primeira pessoa do plural, começa com o eles, depois vai para o nós e depois vem para o tu. Então, nós temos que observar essa sequenciação de ideias. Se o seu verbo está no passado, se o texto, as suas ações, aquela história, aquela narrativa sua está no passado, permaneça com o verbo no passado, certo? A não ser que você faça uma referência, uma alusão no texto a algo referindo-se ao passado. Aí isso também vai mostrar ao seu leitor que você fez uma regressão temporal para mostrar algo dentro de seu texto. Isso é natural, é um movimento, né? Como a gente falou lá no início da aula, é um movimento de retomada. Às vezes você tem que voltar ao que foi falado antes e às vezes tem que avançar, tem que ir para frente. O texto, ele não vai só para frente e nem pode ficar só para trás. Não é assim? Se fica para trás, ele fica muito repetitivo, por isso que eu falei o para várias vezes. Mas se você ficar só avançando, ele pode perder o sentido. De repente você chega a um ponto do texto que você não se lembra como foi o começo dele. Então, às vezes é importante retomar o que foi dito, para você lembrar o assunto, lembrar do que é que está sendo falado. Não pode deixar o seu leitor sem saber do assunto que se trata. Certo? Por isso você retoma. Às vezes eu coloco assim nas provas, principalmente provas do Enem, fragmentos de texto. E aparece uma coesão sequencial, um verbo retomando, falando de algo, por exemplo, como eu disse no último capítulo, né? Tem um texto do Machado de Assis que ele começa dizendo, como eu falei no capítulo 14, ora, mas quando ele diz como eu falei no capítulo 14, ele está retomando algo que ele falou lá no capítulo 14. Então, como é que eu lendo o texto, apenas aquele fragmento, sem ter o antes do que foi falado, vou lembrar do que ele falou e vou poder associar ao que ele vai dizer agora? Entenderam? Então, às vezes, é difícil você interpretar, entender um texto por um fragmento, por um pedaço, por um recorte. É por isso também que você não pode ouvir um trecho de uma conversa e sair tomando conclusões. Você tem que pegar a conversa inteira para poder fazer uma conclusão. É muito comum a gente receber fragmento de vídeo recortado da fala de uma pessoa. A pessoa está fazendo uma explanação de ideias. Aí, dentro da explanação de ideias, ela fala uma frase. Aí, alguém vai e recorta o vídeo só nessa frase e joga em todas as redes sociais, dizendo que fulano falou isso, isso e isso. E fica totalmente fora de contexto, tá bom? Então, isso não é a forma correta de você analisar. Aí, quando acontece de eu ver um vídeo, alguém falando uma frase polêmica, né? Alguém dizendo assim, eu não queria ter tido filhas, eu queria só ter tido filhos. Aí pegaram somente essa parte e jogam nas redes. Ó, essa pessoa aqui não gosta de menino, é só dos meninos, né? Que a gente está renegando as filhas, só que ele só dá valor aos filhos homens. Mas talvez não seja esse o contexto. Talvez eu tivesse que voltar um pouquinho mais a conversa para saber em que contexto a pessoa chegou a fazer aquele tipo de afirmação.
Entendeu? Então, a gente nunca julga um texto pelo seu fragmento, pelas partes. O texto, ele é uma unidade, ele tem que ser completo. Só o fragmento não vai dizer muito, não vai trazer muitas informações para a gente, tá bom? Mas o que vai marcar o sequenciamento, a continuidade dessas ideias é o emprego, é exatamente o emprego dos verbos, né? Da conjugação verbal. Então, quando eu digo assim, nós estudamos na mesma escola, imediatamente o leitor já está sabendo que eu estou me referindo a um tempo presente. No momento daquela fala, nós estudamos na mesma escola. Entenderam? Agora, se eu digo, nós estudávamos na mesma escola, quer dizer que já passou, já aconteceu, o marcador temporal, lembra? A progressão através do tempo. Então, se eu digo, nós estudávamos na mesma escola, o estudávamos passa ao meu leitor ou ao meu interlocutor a ideia de que aquela ação já acabou, já passou. Ela passou, nós estudávamos, mas pode ser que ela possa ser, ela não foi concluída, né? Ela não concluiu, nós estudávamos na mesma escola. Não é? É diferente de eu dizer assim, olha, nós estudamos, nós estudamos na mesma escola. Agora o tempo passou, fechou, pronto. Nós estudamos na mesma escola e está no passado. Nós estudávamos, dá uma ideia de continuidade, como se eu quisesse continuar a linha temporal, né? Nós estudávamos juntas, aí eu continuo com a minha ideia. Se eu digo, nós estudamos juntas, pronto, morreu a informação, nós estudamos e ficou por ali mesmo. Nós estudáramos, meu Deus, isso me remete a um tempo tão remoto, tão passado, tão antigo, tão distante, né? Por isso que é chamado de pretérito mais que perfeito, porque mostra um movimento bem mais antes do que o momento em que eu estou falando. Ou seja, lá bem atrás, quando eu digo nós estudáramos, nossa, está muito distante. E se eu falo, nós estudaremos, é porque eu sei que a gente vai estudar ainda não aconteceu. Nós estudaremos juntas, né? Você vai estudar em qual escola? Vou estudar no Benjamin Constant. Em qual sala? Segunda série B. Nós estudaremos juntas. É porque ainda vai acontecer, ainda não aconteceu. E se eu digo nós estudaríamos, isso é passado, é pretérito. Isso é futuro do passado. Olha, se eu estiver, nós estudaríamos juntos. Se tudo é condicional. Se eu estudasse na mesma escola, estudaríamos juntos. Não é isso? Se tudo é condicional. O futuro do pretérito, ele é totalmente condicional. É um tipo de ideia que precisa de vários fatores para poder ter acontecido. Não aconteceu. Nós estudaríamos juntos, já passou, não tem mais como voltar. Vários fatores podem ter contribuído para que isso não tivesse acontecido. Então, não adianta eu aprender a conjugar os verbos, né? Eu estudo, tu estudas, ele estuda, nós estudamos, vós estudar, se eu não sei o sentido que ele vai dar ao texto, tá bom? Então, quando eu falo de coesão sequencial, quando eu digo que é importante aprender a conjugação do verbo, é para você entender que é o sequenciamento temporal da sua ideia no desenvolvimento textual. Beleza? Qualquer dúvida, você pergunta no chat. Peça ao monitor da sua sala de aula para escrever por você, tá bom? E a gente pode rever o que estamos falando. Enquanto isso, a gente continua. Exemplo aqui, vamos analisar esse texto para entender a coesão sequencial temporal. Poema tirado de uma notícia de jornal. Observe que os verbos que eu marquei, os verbos que estão destacados no texto. João Gostoso era carregador de feira livre. Se eu digo que João Gostoso era carregador de feira livre, eu já estou informando antecipadamente a você que ele não é mais. Não é isso? Ele era. Ele não é mais por algum motivo que eu ainda vou dizer, mas eu já sei que ele não é mais. Ele não é carregador, ele era carregador de feira livre. Então, só o modo verbal que eu usei, já me diz que essa ação terminou, que ele não faz mais isso.
era carregador de feira livre e morava. Agora o verbo aí, olha, está no pretérito imperfeito. Ou seja, não está acabado, o tempo não está terminado. Quando ele era carregador de feira livre, ele morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Uma noite ele chegou, ou seja, ele não chega mais, ele chegou, ele já foi, essa ação está concluída. Ele chegou, deveria ser ao bar, né? Mas como é uma linguagem coloquial, o autor prefere dizer, uma noite ele chegou no bar, 20 de novembro, ele bebeu, o João gostoso, né? Bebeu, cantou, olha o desenvolvimento, olha como eu percebo as ações dentro do tempo. A sequência da ideia. Primeiro ele bebeu, depois de estar bem bebido, ele cantou, depois de beber e estar cantando, ele dançou. É uma sequência de ações. Olha só, chegou ao bar, bebeu, cantou, dançou. Viu só a sequência, a progressão do texto? Depois, olha esse marcador. Agora eu usei um marcador temporal. Olha, isso aqui chama de modalização, né? Eu usei uma modalização temporal. Depois, mais tarde, depois que ele fez tudo isso, se atirou. Ele se atirou, o João Gostoso se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Por isso que o verbo diz que ele era e já não é mais, porque ele morreu afogado. Viram só? Daqui a pouco a gente retoma dessa mesma questão onde nós paramos para responder a pergunta que foi feita, tá bom? Então, é só um intervalo rapidinho, já voltamos com coesão sequencial.